Nesse horário, nós estudamos o Livro dos Espíritos. E, como nós falamos, nós estamos retornando das férias, né? Hoje, dia 5 de fevereiro de 2024, às 16 horas, nós estudamos essa obra maravilhosa de Allan Kardec. Deixando aqui um grande abraço para todos vocês, meus irmãos. E, não podemos esquecer, hoje é aniversário da nossa irmã Aninha Brito, né? Hoje é aniversário da Ana Brito. Já deixamos lá o nosso parabéns para ela, do nosso grupo do Evangelho do Cefa. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen. Carmen, faz a nossa prece de abertura, por favor. Então, Senhor, estamos aqui muito agradecidos por estarmos juntos novamente para iniciarmos esse ano de estudos, pedindo a bênção ao alto, esses mentores, esses espíritos amigos que nos acompanham, que nos protejam, nos inspirem, nos deem força, coragem, para que a gente possa continuar esse nosso empenho para nos aprimorarmos através do conhecimento. Agradecemos à Casa de Francisco por esse acolhimento, abrir as suas portas para os nossos estudos, e só temos a agradecer, Senhor, que nós possamos ter essa tarde e noite de estudos muito proveitosas. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E como falei, né? Vamos ao Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 8, da emancipação da alma. E hoje nós vamos iniciar na questão 428 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos pegar aí, vou dar um tempinho, vocês peguem aí o Livro dos Espíritos, questão 428. Todo mundo já achou, né? Uhum. Então, nessa questão 428, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual a causa da clarividência sonambúlica? E os espíritos respondem de forma muito clara: já o dissemos, é a alma que vê. Então, já o dissemos, é a alma que vê. Eu trouxe aqui para a gente um artigo do codificador Allan Kardec, trazendo um esclarecimento muito objetivo sobre isso. O ensino é do próprio Kardec, tá? E ele traz esse ensino para a gente, vou compartilhar a tela aqui, no livro Obras Póstumas, na primeira parte. Quem quiser, né, é muito interessante, porque ele é muito claro. Na primeira parte do livro Obras Póstumas, que Obras Póstumas é meio difícil a gente achar. Ele é dividido em primeira parte e segunda parte. Na primeira parte, tem esse artigo, Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica. E está bem ligado à pergunta do Kardec. A pergunta que Kardec faz aqui no Livro dos Espíritos: qual a causa da clarividência sonambúlica? Eles respondem os espíritos: já o dissemos, é a alma que vê. Então, ele vai dar aqui a explicação do fenômeno dessa lucidez. Eu vou começar aqui, deixa eu subir mais um pouquinho. Está na primeira parte do livro. Opa, peraí, é 84, página 84. O que puxou? Subiu demais. Tá. Aqui. Ele diz assim: sendo de natureza diversa das que ocorrem no estado de vigília, as percepções que se verificam no estado sonambúlico não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. É sabido que, neste caso, a visão não se efetua por meio dos olhos,
que, aliás, se conservam em geral fechados, que até podem ser abrigados dos raios luminosos de maneira a afastar todo motivo de suspeito. Ademais, a visão à distância e através dos corpos opacos exclui a possibilidade do uso dos órgãos ordinários da vista. Forçoso é, pois, se admita que no estado de sonambulismo um novo sentido se desenvolve, com sede de faculdades e de percepções novas, que desconhecemos e das quais não nos podemos aperceber, senão por analogia, quer dizer, por comparação e pelo raciocínio. Bem se vê que nada de impossível há nisso, mas qual a sede desse novo sentido? Não é fácil determiná-la com exatidão. Quer dizer, qual é a sede da clarividência no nosso corpo? Tá? É isso que ele quer dizer. Ele diz, não é fácil determinar essa sede com exatidão. Nem mesmo os sonâmbulos fornecem a tal respeito qualquer indicação precisa. Uns há que, para verem, melhor aplicam os objetos sob o epigástrio. Epigástrio é a região superior e mediana do abdômen. É a parte superior e a mediana do abdômen, tá? Uns dizem que para poder ter essa visão, pegam o objeto e aplicam, colocam, né, o objeto sobre o epigástrio, que aí eles conseguem ver bem. Outros sobre a fronte, que é a testa, né? Outros no occipital. O occipital é essa parte de trás aqui da cabeça. Ó. Então, tem médicos que colocam o objeto aqui atrás, porque a gente sabe que o objeto é um instrumento. O objeto pertence a uma pessoa. Então, eles querem ter uma visão daquela pessoa. Então, eles pegam o objeto, uns botam o objeto do occipital, que é aqui atrás, outros botam na fronte, outros botam aqui no epigástrio, tá? O sentido de que se trata não parece, portanto, circunscrito a um lugar determinado. Então, para que você tenha essa clarividência, não tem um lugar determinado do nosso corpo, tá? É, todavia, certo que a sua maior atividade reside nos centros nervosos. O que é positivo é que o sonâmbulo vê por onde e como é o que nem mesmo ele sabe explicar. Então, o sonâmbulo é aquela pessoa que pode ver coisas que nós, que não somos sonâmbulos, não vemos. Ele tem essa capacidade. Tá? Agora, por onde ele vê, ele mesmo não sabe dizer como ele vê. Notamos, porém, que no estado sonambúlico, os fenômenos da visão e as sensações que acompanham são excepcionalmente diferentes do que se passa no estado ordinário, pelo que não nos serviremos do termo ver, senão por comparação. Quer dizer, quando você está acordado, você vê o quê? Com os olhos. No estado sonambúlico, a pessoa, o sonâmbulo vê de forma totalmente diferente. Inclusive, um companheiro, né, estava fazendo uma palestra sobre isso, ele falou que eles costumavam viajar muito a trabalho. E durante a noite, eles tinham um amigo que ele era um sonâmbulo. Então, eles colocavam sempre ele sentar perto da janela. E o outro sentava na ponta. Nunca deixavam ele na ponta da cadeira, no ônibus. Porque durante a madrugada, ele levantava. E se você deixasse ele ir na porta, ele levantava e ia lá na frente, mexia com o motorista, mexia com a pessoa lá atrás, e dormindo. Aí, ele andava pelo corredor do ônibus sem bater, sem esbarrar nas pessoas. Andava normalmente, mas ele estava dormindo. Aí você pergunta, como é que esse indivíduo vê? Por onde ele vê? Se ele está dormindo? Né? Então, quando nós estamos no estado de vigília, aqui, nós vemos através dos olhos, mas o sonâmbulo não. E ele pode estar, interessante que o sonâmbulo pode estar com o olho aberto, mesmo assim, se ele tiver com o olho aberto,
Não é através dos olhos que ele vê, como ele pode estar de olhos fechados. E ele sobe escada, desce escada. Normalmente, quando a pessoa tem um sonambulicado, tem que tomar cuidado com as portas. A minha avó ficava com a chave na mão, porque eu era. Né? A pessoa Eu na porta. pode abrir a porta, pode sair, É verdade. pode ir embora. É. Vai para a cozinha, É. acende fogo, faz café, faz um monte de coisa. Vai para o banheiro tomar banho, Uma vez queria tomar banho, eu... entendeu? Então, é o que ele está dizendo aqui. Eu fazendo solteiro, depois que eu casei, e os falou que só uma vez que eu sentei na cama e comecei a conversar. Então, ele está dizendo aqui, você usa o termo ver para o sonâmbulo, porque a gente não tem outra palavra para falar. Mas, na realidade, ele não vê como nós que estamos aqui acordada vemos. E a gente não lembra depois também. Não, eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembrava. Então, ele diz aqui, e por nos faltar naturalmente um termo com que designemos uma coisa desconhecida, a gente fala ver. Ah, o sonâmbulo vê. Ele não vê como nós, que a gente vê com os olhos. Ele não vê. Então, o certo não era poder dizer assim, o sonâmbulo vê. Era para usar uma outra palavra. Mas a gente não tem essa palavra. Então, a gente fala ver, né? Aí ele diz aqui, um povo, ele vai fazer uma comparação. Um povo composto de cegos de nascença, certo careceria de uma palavra para designar a luz. E referiria as sensações que ela produz a alguma das coisas das que lhe fossem familiares, por lhe estarem sujeitos. Por exemplo, você vai conversar com um cego e vai falar para ele, poxa, hoje eu acendi a luz, hoje está muito iluminado. Mas não adianta falar isso para o cego. Mas que palavra você poderia usar para falar para o cego da luz? Eu acendi a luz. Né? Você não tem uma palavra. É porque ele não vê. Ele não vê, mas não existe uma palavra para você designar. Então, você fala luz, vou acender a luz. Para ele, é diferente isso, né? Mas a gente, quando não tem uma palavra, a gente usa luz. Né? Aí ele diz aqui, alguém procurava explicar ao cego a impressão viva e deslumbrante da luz sobre os olhos. Realmente, você está dentro de um lugar escuro. Quando você sai do lado de fora, é melhor você estar dentro do cinema. Quando você sai do lado de fora e a luz bate no olho, ela não te incomoda. Então, alguém estava tentando explicar isso para o cego, mas para ele, né? Fica difícil. Aí diz que compreendo, ele disse assim, compreendo, disse ele, é como o som de uma trombeta. Outro, um pouco mais prosaico, sem dúvida, o qual queriam fazer, que compreendesse a emissão dos raios luminosos em feixes ou cores, respondeu, assim é como um pão de açúcar. Quer dizer, para o cego, você quer explicar para o cego como é a luz do sol, ele não vai conseguir compreender. Então, às vezes, faltam para a gente palavras para a gente explicar para um cego falando da luz, para uma pessoa que não escuta, né, falando do som. É uma coisa difícil. Você não tem essa palavra, né? Aí o Kardec continua assim: estamos nas mesmas condições relativamente à lucidez sonambúlica. Somos verdadeiros cegos para compreender o que é o sonambulismo. E do mesmo modo que estes últimos, com relação à luz, comparando-a ao que tem mais analogia com a nossa faculdade visual. Mas se quisermos estabelecer uma analogia, uma comparação absoluta entre essas duas faculdades e julgar de uma pela outra, forçosamente nos enganaremos, como os dois cegos que acabamos de citar. É esse o erro de quase todos os que procuram pretensiosamente convencer-se pela experiência. E tentam submeter a clarividência sonambúlica às mesmas provas que a vista ordinária, sem ponderarem que entre elas a única relação existente é a do nome que lhe damos. Daí, como os resultados nem sempre lhes corresponde à expectativa, acham mais simples negar. Quer dizer, como muita gente não consegue compreender a clarividência, eu vou pedir, tem alguém aí com o microfone aberto. Por favor, eu acho que Eloá, deixa eu ver, Eloá, Verinha. Não, é Verinha aí, Curtis, né? Porque senão sai aqui.
Então, ele está dizendo o seguinte: muitas vezes, pessoas, como não conseguem entender a clarividência, eles negam essa clarividência, tá? Se procedermos por analogia, diremos que o fluido magnético disseminado por toda a natureza, cujos focos principais parece que são os corpos animados. Isso aqui, ó, é outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Kardec está querendo dizer o seguinte, que o fluido magnético espalhado por toda a natureza e cujos focos principais parece que são os corpos animados. Porque muita gente diz assim, os nossos corpos têm fluido magnético. Ele não está afirmando isso. Ele diz que parece que os corpos animados têm o fluido magnético como foco principal. Parece, tá? É o veículo da clarividência sonambúlica. Como o fluido luminoso é o veículo das imagens que a nossa faculdade visual percebe. Ora, assim como o fluido luminoso torna transparentes corpos que ele atravessa livremente, o fluido magnético, penetrando todos os corpos sem exceção, torna inexistentes os corpos opacos para os sonâmbulos. Então, o sonâmbulo, ele vê através das paredes, tá? Ele tem essa capacidade de ver através das paredes, tá? Porque o fluido magnético, ele permeia todos os corpos sem exceção. E aí, ele tira a opacidade das coisas. Então, ele torna, por exemplo, o fluido magnético torna essas paredes que estão à nossa volta transparentes para o sonâmbulo. Então, o sonâmbulo ele consegue saber o que está acontecendo do outro lado. Entendeu? Parece uma coisa maluca, né? Como se consegue fazer isso? Não, né? Como eles conseguem fazer isso? Mas eles fazem, e eles veem. Há uma explicação mais simples e mais material da lucidez, falando do nosso ponto de vista. Temo-la como certo, porquanto que o fluido magnético incontestavelmente desempenha importante papel nesse fenômeno. Ela, entretanto, não poderia elucidar todos os fatos. Há outra que os abrange todos, mas para expor faz-se indispensável algumas explicações preliminares. Na visão à distância, quer dizer, você está aqui e sabe o que está acontecendo lá no centro da cidade. Na visão à distância, o sonâmbulo não distingue um objeto ao longe, como faríamos nós com o auxílio de uma luneta. Não é que o objeto, por uma ilusão óptica, se aproxime dele. O sonâmbulo é que se aproxima do objeto. Então, ele vai com uma rapidez extraordinária até o objeto. Então, se você tiver um caminhão lá do centro da cidade, a quilômetros de distância, não é que ele daqui veja o objeto, ele consegue ir rapidamente até o objeto. Tá? O sonâmbulo vê o objeto exatamente como se este se achasse a seu lado. Vê-se a si mesmo do lugar que ele observa. Uma palavra, transporta-se para esse lugar. Por isso que ele vê. Ele pode estar aqui e alguém pergunta a ele, o que está acontecendo em tal lugar? Ele diz, em tal lugar está acontecendo isso, isso. Não é porque ele vê o que está acontecendo lá. Ele vai até lá, rapidamente, e ele vê o que está acontecendo e conta o que está acontecendo lá. Seu corpo, no momento, o corpo dele parece que morreu. Ele está numa cadeira, sentado numa cama. O corpo fica lá. A palavra lhe sai mais surda. O som da sua voz apresenta qualquer coisa singular. É o espírito que vai até lá. Entendeu? E o corpo fica, né? A vida animal também parece que se lhe extingue. Então, ele tem a aparência de morto. A vida espiritual está toda no lugar aonde o transporta o seu próprio pensamento. Somente a matéria permanece onde estava. O corpo fica, e ele sai do corpo e vai até lá
onde ele tem que ir, vê o que está acontecendo e fala. E o som sai pelo corpo, sai pela boca do corpo. Coisa extraordinária, né? Há, pois, uma certa porção do ser que se lhe separa do corpo e se transporta instantaneamente através do espaço, conduzida pelo pensamento, pela vontade. Por quê? O perispírito dele, todo mundo sabe que é o perispírito, vai com o espírito até onde está o que ele quer ver. E o corpo fica aqui, ligado pelo que o pessoal chama de cordão de prata, né? Cordão de prata. Porque se esse cordão se romper, a pessoa morre. Então, o corpo está aqui. Então, por exemplo, uma pessoa é sonâmbula, ela está na cama dele, ela senta na cama e começa a falar coisas que ela está vendo à distância. Então, ela começa a dizer, olha, está acontecendo isso, um incêndio em tal lugar, assim, 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 assim. Mas o espírito dela não está ali. Só o corpo que está. O espírito foi até aquele lugar, está vendo, está narrando o que ele está vendo. Mas o som sai pela boca do sonâmbulo. Então, quando você tem uma pessoa sonâmbula em casa e ela começa a contar alguma coisa, só o corpo dela que está ali. O espírito saiu. O espírito está viajando, está vendo as coisas e está narrando. Ela está falando, o corpo está falando, o som está saindo do corpo, mas o espírito não está ali. Ele está lá onde as coisas estão acontecendo. Por isso que muitas pessoas dizem, não acorde o sonâmbulo. Porque se ele acordar, o espírito tem que voltar muito rápido. E aí ele pode ter uma sensação desagradável. Entendeu? Porque se você acorda, o espírito volta rapidamente. Ele volta rapidamente para o corpo. E aí ele pode ter uma descompensação. Né? É igual a pessoa que você acorda assustada, às vezes a pessoa está sonhando, você acorda, às vezes você acorda assustada, você não fica se sentindo mal. Né? Você fica se sentindo mal. Por quê? Porque o espírito não estava ali. Ele teve que fazer uma volta, ele teve que retornar muito rápido. Então, quando ele chega do corpo, o seu corpo, entendeu? Entra num desequilíbrio orgânico. E aí você fica. Às vezes você passa o dia todo com dor de cabeça. Não sei se já aconteceu com vocês. Você fica o dia todo com dor de cabeça. Você sente vontade de vomitar. Por quê? Porque o acompanhamento, a chegada do espírito ao corpo foi muito abrupta. E aí houve um desequilíbrio da energia. Por isso, tem pessoas que já tiveram até mal-estar graves por causa disso. Por isso, ele fala, não acorda o sonâmbulo. Porque o espírito não está ali. Se você acorda, ele tem que voltar rápido. E aí ele pode ter um problema, entendeu? Então, é o que ele diz aqui. Evidentemente, é imaterial essa porção. Quer dizer, o que se afasta é o perispírito que se afasta com o espírito. A não ser assim, produziria alguns dos efeitos que a matéria produz. É a essa parcela de nós mesmos e chamamos a alma. Então, ele está falando o seguinte, quando o sonâmbulo começa a falar, o perispírito, com o espírito, se afasta do corpo, vai lá onde tem que ir, e esse perispírito fica ligado ao corpo por uma extensão do perispírito que o pessoal chama de cordão de prata. É isso que foi com o perispírito que a gente chama de alma. A alma é isso, é o espírito acompanhado do seu perispírito. Por isso que Kardec diz assim, quem estudou Luiz Espírito sabe, ele gosta de usar a palavra espírito para o desencarnado. Quando ele vai falar de desencarnado, ele fala, o espírito. Quando ele vai falar do encarnado, ele fala alma. Então, o que é alma? É o espírito com o seu perispírito, mas estando ainda encarnado. Então, ele vai dizer agora, é a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades que ele goza.
tá? De poder levantar, às vezes o corpo vai junto, quando ele vai fazer alguma coisa, mas às vezes não. Ele fica sentado numa cadeira ou na cama e falando às vezes a noite toda, né? Às vezes a pessoa assim, e fulano fala dormindo. É o sonâmbulo, né? Fulano fala dormindo, né? Ele está deitado e vai falando, mas ele não. O corpo é o que está ali, é o corpo. A alma não está. Ele está deitado na cama, falando, mas a alma não está ali. A alma está em algum lugar, vendo alguma coisa, e ele está ali falando, reproduzindo o que a alma vê. Então, isso aqui é a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades que ele goza, né? A alma é quem, dadas certas circunstâncias, se manifesta, isolando-se em parte e temporariamente do seu invólucro corpóreo, quer dizer, do seu corpo. Para quem quer que haja observado com atenção, os fenômenos do sonambulismo, em toda a sua pureza, é patente a existência da alma, tornando-se uma insensatez demonstrada até a evidência a ideia de que tudo em nós acaba com a vida animal. Pode-se, pois, dizer, com alguma razão, que o magnetismo e o materialismo são incompatíveis. Se alguns magnetizadores se afastam desta regra e professam as doutrinas materialistas, é sem dúvida que se é fingido ao estudo muito superficial dos fenômenos físicos do magnetismo e não procura seriamente a solução do problema da visão à distância. Como quer que seja, nunca vimos um único sonâmbulo que não se mostrasse penetrado de profundo sentimento religioso, fossem quais fossem suas opiniões no estado de vigilância, de vigília. Voltemos à teoria da lucidez. Sendo a alma o princípio básico das faculdades do sonâmbulo, necessariamente nela, na alma, é que reside a clarividência, e não nesta ou naquela parte do corpo material. Essa é a razão de que o sonâmbulo não pode indicar o órgão dessa faculdade, como designaria os olhos se tratasse da visão exterior. Ele vê por todo o seu ser moral, isto é, por toda a sua alma, visto que a clarividência é um dos atributos de todas as partes da alma, como a luz é um dos atributos de todas as partes do fósforo. Onde quer, pois, que a alma possa penetrar, clarividência. Essa é a causa da lucidez dos sonâmbulos, através de todos os corpos, são os mais espessos e notórios e todas as distâncias, né? Uma objeção, como é natural, se apresenta a esse sistema e, apreciadamente, nos colocamos a responder a ela. Se as faculdades sonambúlicas são as mesmas da alma desprendida da matéria, por que não são constantes essas faculdades? Por que o sonambulismo não acontece toda hora? Por que alguns sonâmbulos são mais lúcidos do que outros? Isso aqui é muito importante, tá? Porque no mesmo indivíduo a lucidez é variável. Concebe-se a imperfeição física de um órgão, mas não se concebe a da alma. Esta alma se acha presa ao corpo por laços misteriosos que não nos fora dado conhecer, antes que o espiritismo houvesse demonstrado a existência e o papel do perispírito. Tendo assim dessa questão tratada de modo especial na revista espírita e nas obras fundamentais da doutrina, não nos estenderemos aqui sobre ela, limitando-nos a dizer que é pelos nossos órgãos materiais que a alma se manifesta exterior. Então, a alma se manifesta como? Através do nosso corpo, né? Como é que uma alma pode transitar no mundo que a gente vive? Por causa do nosso corpo, né? Então, a alma precisa do corpo para poder viver do nosso planeta. Se ela não tivesse um corpo, ela não poderia, né? Não teria sentido ela viver aqui. Em nosso estado normal, essas manifestações ficam naturalmente subordinadas à imperfeição do instrumento, que é o corpo. Do mesmo modo que o melhor artífice não pode fazer obra perfeita por ter sido ruins.
Por que que, às vezes, nós ficamos limitados nesse nosso sonambulismo? Por que que, às vezes, algumas pessoas têm esse sonambulismo mais bem desenvolvido do que outros? Por causa da limitação do nosso corpo. Tem pessoas que têm o corpo, o organismo mais desenvolvido para esse tipo de coisa. Outras não. Então, ele vai dizer assim, é da mesma maneira, um pintor, um artífice, se os instrumentos dele são bons, ele consegue fazer uma obra de arte muito boa. Se os instrumentos dele não são bons, ele não vai conseguir fazer da mesma maneira que o outro. É igual o pianista. O pianista tem o piano limpo, ele vai tocar a música maravilhosamente. Mas se ele só tiver o pianinho daquele de criança, ele não vai conseguir apresentar a obra dele, né? Então, ele vai dizer assim, por muito admirável que seja a estrutura do nosso corpo, qualquer que tenha sido a providência da natureza com relação ao nosso organismo, para o exercício das funções vitais, acima desses órgãos sujeitos a todas as perturbações da matéria, há sutileza também da nossa alma. Enquanto, pois, ela se conserva presa ao corpo, sofrem os entraves e as vicissitudes. É igual que ver uma pessoa, o espírito ele é muito inteligente. Aí ele reencarna e o corpo dele tem limitações. Ele nasce com uma paralisia cerebral, uma síndrome de Down. Por mais inteligente que esse espírito seja, ele não vai conseguir expressar a inteligência dele, porque o cérebro dele tem uma dificuldade. Ele pode ser um gênio, mas ele está encarnado e tem um corpo com deficiência. Então, ele não vai conseguir expressar toda a inteligência dele, tá? Então, quando a alma está presa ao corpo limitado, ele não consegue expressar toda a sua capacidade. O fluido magnético não é a alma, é um liame, é uma ligação, um intermediário entre a alma e o corpo. Atuando mais ou menos sobre a matéria, é que ele torna mais ou menos livre a alma, onde a diversidade das faculdades sonâmbulas. O sonâmbulo é o homem despojado apenas de uma parte das suas vestiduras e cujos movimentos são embaraçados pelo que lhe resta dessas vestiduras. Somente quando ele tiver se libertado de todas essas impurezas do corpo, uma borboleta que abandona a sua crisálida, encontra-se a alma na plenitude de si mesma e goza de liberdade completa no uso de suas faculdades. Tá? Se houvesse um magnetizador bastante poderoso para dar liberdade absoluta à alma, romper-se o liame terrestre e a morte imediata seguiria. O sonambulismo, portanto, faz que pudéssemos o pé na vida futura. Peguei uma ponta do véu, soube que se ocultam as verdades, que os espiritismos nos fazem prever. Não a conheceremos, todavia, em sua essência, senão quando nos sabemos separar do material que desse mundo a obscurece. Esse texto de Allan Kardec, ele vai nos mostrar principalmente o seguinte, tá? O seguinte, que a clarividência é uma capacidade extraordinária da alma. Tá? O que ele quer dizer aqui, resumidamente para a gente, é isso. A clarividência é uma capacidade extraordinária da alma. Algumas pessoas têm essa clarividência mais desenvolvida do que outras. Na verdade, todos nós temos essa clarividência. Mas, em algumas pessoas, o organismo foi mais bem preparado para desenvolver essa clarividência, como a mediunidade. Nós já falamos sobre isso, né? Algumas pessoas, antes de encarnar, têm o seu corpo preparado
para ter essa mediunidade ostensiva. Normalmente, quem são esses? São aqueles espíritos mais problemáticos. Lembra lá do capítulo 11 do livro de Emmanuel? Quem são os médios da sua generalidade? São os espíritos que mais se prejudicaram lá no passado. Então, o corpo é preparado para essa clarividência, tá? Alguns têm ela muito mais desenvolvida. Mas o que ele quer colocar aqui, que o clarividente, ele não sabe como ele vê. Porque, na realidade, ele vê por toda a alma. E o que eles chamam de alma? É o espírito, o seu perispírito ainda encarnado. Mesmo que ele esteja livre do corpo. Ele chama isso de alma. Tá? Somos nós do desdobramento do sono. Isso é alma. Nós do desdobramento do sono. Nós encarnados. A gente pode falar espírito, mas Kardec usa a palavra alma para designar isso. Eu, desdobrada no meu sono, sou alma. Ele usa esse termo alma para explicar isso. E essa alma, quando ele vê alguma coisa, na realidade, esse ver não é como o nosso ver. É porque essa alma, ela sai do corpo e ela vai lá. Então, quando você tem uma pessoa deitada na cama, ou sentada na cadeira, contando as coisas que estão acontecendo, a alma não está ali. Ela está lá, onde o fato está acontecendo. E de lá, ela fala o que está vendo. E o corpo que está aqui, através da começa a falar. Porque é uma ligação ainda. É o tal do cordão de prata. Por isso que a voz sai um pouco surda, um pouco rouca. Tá? Então, sonâmbulo, por isso que não se deve acordar o sonâmbulo. Porque se você for acordar o sonâmbulo, é igual você estar acordando uma pessoa que está no desdobramento. O espírito vai ficar muito rápido e pode dar uma descompensação da pessoa. Então, quando você vê uma pessoa sonâmbula falando, deitado, ele não está ali, ele está longe, contando alguma coisa que ele está vendo e transmitindo através do corpo. Agora, há um sonâmbulo que sai pelas ruas. Pode sair de olhos abertos ou de olhos fechados, provando que não são esses olhos que veem, tá? É a alma que vem, tá? É por todo o corpo que vem. Então, Kardec vai ser bem, ele vai falar sobre isso, tá? E ele mostra que a gente precisa conhecer isso. A gente precisa conhecer isso, tá? Porque nós, muitas vezes, ao médio clarividente, que ele pode transmitir mensagens até na mesa mediúnica. Até na mesa mediúnica. É um médium sonambúlico. Ele está na mesa mediúnica, aí, por isso é um processo anímico, e ele está contando coisas, muitas vezes, que ele está vendo. Ele pode ir para uma colônia, uma região do espaço, e está contando o que está acontecendo lá. Como o Dona Ivone Pereira já fez. Tá? Contando o que ele está vendo. E ele vai narrando. Por quê? Porque ele foi até lá. E ele vai contar tudo o que está acontecendo. Repararam como esse tipo de mediunidade é delicada? Né? Então, quando a gente fala fulano é sonâmbulo, a gente agora começa a ter uma ideia mais apurada. Né?
Ele é sonâmbulo, como ele diz aqui, qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê, não com os olhos. Tá? Então, Kardec quer mostrar isso para ele, para a gente. Aí, aqui, essas perguntas que ele vai fazer aqui, estão bem relacionadas com o que a gente... Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? É assim, quando você falou que as capacidades são inerentes ao espírito, né? Desligou seu microfone. Carmen, seu microfone desligou. Desligou? Agora ligou. Ah, tá. Ele não nem mexi. Bom, então, quer dizer, cada espírito tem a sua capacidade, não é isso? Perfeito. Aí eu fico pensando assim, cada espírito tem a sua capacidade. Ah, tá bom. Tá bom, eu acho que eu já entendi agora. Não precisa mais, não. A limitação Já está entendi, já de entendi. duas formas. Na evolução moral do espírito, Ah, tá. que a gente sabe que sempre vai influenciar, Vai influenciar e no corpo também. também. Por Quer dizer, quê? como você Porque falou. o corpo material, nós ganhamos esse instrumento e ele está bem adequado ao nosso grau evolutivo. O espírito imperfeito ainda tem um corpo cheio de imperfeições que vão, de alguma maneira, dificultar. Vamos pensar uma capacidade mediúnica. Vamos pensar aqui numa Joana de Ângeles encarnada. O corpo dela, como seria? Não é? Bem mais sutil que o espírito bem mais grosseiro, não é assim? O nosso corpo, ainda ele que ele é adequado ao nosso grau evolutivo. Um espírito evoluído que precise reencarnar, Francisco de Assis reencarnou, teve aqui, né? No ano 1000 ele esteve aqui conosco. Será que o corpo de Francisco de Assis era um corpo como o nosso? Claro que não. Foi um corpo formado dos melhores elementos do planeta Terra. Lembra disso? Que está lá no Livro dos Espíritos? Quanto mais superior o espírito, quando ele tem que formar o seu perispírito aqui para a Terra, ele vai formar do quê? Dos melhores elementos. Lembra que eu sempre gosto dessa comparação? O cara que vai na feira às 8 horas da manhã, o cara que vai à feira às 8 horas da manhã, que tipo de produtos ele compra? O tomate mais bonitão, não é assim? Vai você 2 horas da tarde. Como é que você vai cortar o tomate? Quando nós encarnamos, nós fomos à feira, quando ela está sendo desmontada. Não é? Qual o nosso nível moral? A gente pode selecionar os melhores elementos para formar o nosso corpo físico? Claro que não. Porque hoje dói aqui, dói ali. Não é? A gente é cheio de dói, ai, ui. Porque são questões morais. Então, o nosso corpo não é aquela coisa espetacular. A cada encarnação, o espírito evolui, a matéria evolui. O nosso perispírito, conforme a gente vai evoluindo moralmente, o nosso perispírito também não vai evoluindo. Por quê? Porque o espírito evoluiu, o perispírito acompanha. O espírito imperfeito, como é que é o perispírito dele? Ainda denso. Como é que vai ser o corpo físico? Isso tudo vai influenciar. Isso tudo vai influenciar.
Entendeu? Era essa a minha questão, que eu tinha esquecido do grau evolutivo. E se ele não precisa do corpo, então as possibilidades são inúmeras, mas eu esqueci do detalhezinho do grau Nós evolutivo. precisamos do nosso corpo. Sim, Nós temos esse corpinho, toda vez que reencarna, tem que elaborar o corpo físico. Aí, para fazer o corpo físico, tem que dar uma olhada no perispírito. Como usa o teu perispírito? Teu corpo vai vir o quê? Baseado como se apresenta o seu perispírito. sim. Conforme você vai evoluindo, o perispírito vai evoluindo e o corpinho vai evoluindo. A não ser que o espírito tenha uma missão. Sim, Lembra apesar de dele ter uma Marcelo? síndrome de Down, apesar de tudo isso, as possibilidades dele, nesse momento da emancipação da alma, da clarividência, ele vai ser, vamos dizer, com inúmeras possibilidades, né? Mas como ele ainda está encarnado, ligado ao corpo, pelo cordão de prata, que é uma extensão do perispírito, ele vai ter limitações. Porque o corpo ainda vai influenciar, porque ele ainda está ligado ao corpo. Ah, sim. Entendeu? Vai influenciar, ele não está desencarnado. Então, o corpo, mesmo no desdobramento, ele vai sofrer influência, porque a matéria está lá, e ele vai voltar para ela. Então, ele sofre influência. Está desdobrado, mas ainda sofre influência do corpo. Só não vai sofrer mais quando esse corpo não estiver mais ligado a ele. Enquanto estiver, vai sofrer. Sofrimentos, mas sofre. Todo espírito encarnado, sendo evoluído ou não, sofre influência do corpo. Entendeu? É da lei, ele está ligado à matéria ainda. Tá? Vamos na questão 429. Aí Kardec vai desenvolver algumas questões que nesse PDF ele escreve aqui, a gente vai aprofundando mais. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Através de uma parede, por exemplo. Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Olha aí, grosseiros órgãos. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Foi o que ele falou na resposta. O fluido magnético ele envolve todos os corpos opacos e eles se tornam transparentes e impenetráveis para o espírito. Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer, foi aquilo que eu falei, que veio pela fronte, pelo punho, pelo occipital, pelo epigástrio, né, que é aqui no abdômen, porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Então, o espírito que ainda não tem todo aquele conhecimento, ele pensa que ele precisa dos órgãos, entendeu? Ele pensa que ele precisa dos órgãos, mas ele não precisa. Ele pensa. Por isso é importante a gente estudar, sabe? Porque estudando, você vai evitar certas coisas. Quer ver uma coisinha que pode acontecer? O espírito ficar na porta batendo. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ele não sabe que pode atravessar. Você vê vários espíritos, né? Dependendo do grau evolutivo dessas condições. Espíritos que, quer dizer, não precisa nem a gente longe, né? O sujeito nem sabe que morreu. O sujeito nem sabe que morreu. Vai todo dia trabalhar. Pega sua bolsinha, vai para o ponto do ônibus, pega o ônibus, vai trabalhar. A gente, quantas histórias já ouvimos falar sobre isso? Ele ignora totalmente a condição dele de espírito. Ignora totalmente. Da mesma maneira
que nós temos pessoas encarnadas que ignoram totalmente a sua condição de espírito. O cara é assim. Essa semana eu vi um programa onde o cara está falando: nós somos energia, estamos encarnados, a energia está pulsando. Morreu a energia, apagou e acabou. Tipo assim, tipo um abajur, está encarnado, liga para a tomada, está a luz lá. Faltou a luz, morreu, acabou. Joga o abajur fora. Simples. Que coisa triste, né? É só assim, morreu é porque apagou a energia. Acabou. Bom, joga o corpo no lixo. Acabou. Então, nós somos como muitas pessoas acham que é um abajur. Ligou na tomada, acendeu a luz, está vivo. Tirou da tomada, apagou a luz, morreu, acabou. Tem muita gente encarnada que pensa isso. Aí o cara desencarna. O que ele vai pensar? Agora eu sou um espírito imortal? Que isso? Como? Mas que mágica é essa? Que mágica é essa? Não existe mágica. Então você vai encontrar muitos espíritos dentro de casa, sentado na poltrona, reclamando que ninguém fala com ele. Depois que eu fiquei velho, ninguém entende falar com o velho. Ah, literatura espírita é aí um monte de gente. Fica andando nas mesas mediúnicas. Quantos já chegaram às mesas mediúnicas nessas condições? Estou andando de lá para cá, estou perdido, não sei para onde. O cara nem sabe que morreu. O cara nem sabe que morreu. Aí, de repente, ele percebe que está falando através de um corpo feminino. Você é homem. Acho que você é, eu sou homem. Quem você é que eu estou falando um corpo de mulher? Quanto eu já vi isso na mesa mediúnica? Relata aí que, velhinha, os caras reclamando. Eu sou homem, estou falando um corpo de mulher, como é legal para você esse? Tem a mínima ideia. Entendeu? Não tem a mínima da ideia. Então, muitos não sabem que podem atravessar a parede, não sabem. Não tem esse conhecimento. Então, ele fica lá com o pé na porta, esperando alguém abrir para penetrar. Ele não sabe que ele pode entrar, que ele pode ir a qualquer lugar. Né? Então, isso aqui. Não, porque muitos estão, olha aqui, ele diz aqui, ó, porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Não precisa muito, André Luiz, nessa coleção Nosso Lar, eu não me lembro se foi Mensageiros ou Nosso Lar, foi um dos primeiros, ele não sabia que podia volitar. E aí eles vão ensinar o André Luiz a volitar, lembra? Que ele vê os espíritos volitando, ele não sabe que ele pode volitar. Aí eles vão andando, pedaço, lembra? Quando eles vão para algum lugar, eles vão andando, porque eles ainda não... Era ele e o outro companheiro que estava com ele, não, eles não sabiam, ele não sabia volitar. Então, o espírito, né, não quer passar um monte de informação, você apareceu lá, um monte de informação para ele, aí vai todo mundo andando, até que depois ele vai aprender que ele pode volitar. Né? Que é barato, você volitar, é bem melhor que fazer aquela caminhada toda que eles estavam caminhando, fazendo. Né? Então, isso aqui. Não compreendeis que lhe seja possível ver seus auxílios. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, quer dizer, o espírito, ele pensa que precisa dos órgãos. Então, muitas vezes, quando chega no plano espiritual, agora me veio uma lembrança. Como é que Paulo de Tarso chega no plano espiritual? Quando ele desencarna. Vocês lembram? Cego. Cego. Ele chega cego. Por que isso? Ainda resquício de Saulo. Ele chega cego. E aí quem vem ajudá-lo? Ana, o mesmo que quando ele estava encarnado, lembra? Foi lá na estalagem, amando Jesus, foi meio com o pé atrás, né? Senhor, não tem certeza. Eu adoro aquela coisa.
Já tem certeza que é para ir lá ver esse objeto de terra? Eu vou. Entendeu? E Ananias que tira, né, a cegueira de Saulo. E quando Paulo chega no plano espiritual, Ananias já tinha desencarnado no tempo, que era bem mais velho. É Ananias que vai ter com ele. E, novamente, Ananias vai tirar a venda. E ele chega cego. E olha, era Paulo de Tarso. Reparou? Ele chega cego. Aí a gente para e pensa, meu Deus, como as questões morais são, sabe, importantes. Olha que o homem tinha quase 40 anos de trabalho no bem e chegou cego. Olha a situação, que é questão moral. João Batista, o maior profeta entre os homens. Não é? Jesus me falou, entre os homens, o maior profeta. Elias. João Batista. O que aconteceu com João Batista? Ainda perdeu a cabeça. Por quê? Porque lá 800 anos antes, como Elias, já um grande profeta, por vaidade, ele mandou matar vários, né, sacerdotes Baal. Teve várias outras reencarnações, até que vem como profeta João Batista, um homem altamente espiritualizado, mas ainda precisou perder a cabeça. Entendeu? Como essas questões morais demoram para a gente resolver. Paulo de Tarso veio cego. E aí, não conseguia enxergar. Ele sabia que não precisava mais dos órgãos. Já era o espírito que já tinha conhecimento. Mas mesmo assim não conseguia. Precisou que Ananias viesse tirar. Entendeu? Então, isso é uma prova desse tipo de coisa. Aí diz aqui, se porém os deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo, né? Então, são questões que às vezes a gente fica falando, a gente fica, meu Deus do céu, como é importante não se comprometer moralmente, percebeu? Porque são coisas que a gente arrasta, durante muito tempo, os compromissos morais. Não é em uma, duas reencarnações que você consegue resolver esse problema das questões morais, não. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com aquele companheiro, e aquele companheiro ali numa guerra matou 300, botou 500 lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o outro, que sabia muito, errou terrivelmente, né? Envolveu-se em questões morais gravíssimas. E aí a gente fica preocupado com o outro que mandou matar não sei quantos, esquecendo das nossas questões morais, que não é coisa pouca, não. Então, a questão 430. Pois que a sua clarividência é a de sua alma, ele já está dizendo, a clarividência é da sua alma, ou do seu espírito, porque o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana. Aí ele diz aqui, primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. É isso aí que a Carmen estava falando. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com as revelações que esses médios clarividentes dão, porque são espíritos imperfeitos e eles ainda não têm condições de verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos? Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito, porque a matéria traz uma certa limitação. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber.
Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, os médiuns, tá? Eles só podem ver, só podem falar daquilo que lhes é permitido. Porque Deus não dá condições para qualquer um de nós para falar sobre tudo. Por isso que é muito importante você ter muito cuidado com esse negócio que eu vou lá mandar a cigana ler a minha mão, eu vou na casa espírita tal ouvir sobre isso. Porque se o espírito é imperfeito, ele vai falar qualquer coisa. Ele vai falar qualquer coisa, entendeu? Por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Nós só podemos, o médium, ele só pode falar daquilo que verdadeiramente lhe é permitido, tá? Porque ele não pode saber tudo, porque ele depende do seu grau evolutivo. Então, Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica, não é só a capacidade sonambúlica, né? Qualquer tipo de mediunidade para o fim útil e sério. Se nós usamos a nossa mediunidade para algo que não é bom, nós nos comprometemos moralmente. E vamos ter que responder por isso. Vamos ter que responder por isso, tá? Então, os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Ou melhor, nenhum médium pode tudo, pode saber de tudo. A gente tem que tomar muito cuidado. E também tomar muito cuidado com perguntas que você faz, tá? Com perguntas que você faz. Porque o espírito, se for sério, ele não vai responder. Tem coisas que não serão respondidas. E se forem, toma cuidado com o espírito. Tipo assim, eu quero saber, esse fulano vai morrer. Não tem aí na televisão, na mídia, médico que todo ano diz, já abre uns trabalhos dizendo, vai morrer um artista tal, fulano vai morrer, não é assim? Gente, pelo amor de Deus. E tem gente que dá maior atenção a isso, né? Quem somos nós para termos a capacidade de dizer quem vai viver, quem vai morrer? Né? Mas é o que a gente vê por aí. Né? Outro dia eu estava falando sobre isso. Que um ator tal vai morrer em 2024. Meu Deus do céu. Quem somos nós? Para ter essa capacidade de dizer, isso só cabe a Deus. Só a Deus. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E somente os levianos, esses falam qualquer coisa. Esses falam qualquer coisa. Tá? E não existe aquela coisa de assim, por que Deus não impede a ele de falar? Tem que pedir. Deus não tem que impedir a ele de falar. Você já tem o conhecimento. Você é que tem que saber o que é bom e o que não é bom. O que é útil e o que não é útil. Então, cabe a nós, tá? Então, nós vamos dar uma parada aqui. Semana que vem, dia 12, a gente vai para a questão 431. Bota a data aí, dia 12 na 431. Então, já vai vendo como Kardec vai trabalhando essas questões, os espíritos vão respondendo. Pode parecer, por que estudar isso? Isso é importante para nós espíritos. É importante porque todos nós desdobramos durante o sono. Tá? Todos nós desdobramos durante o sono. Então, você, quando está no desdobramento do sono, você pode muito bem ser acessada por um espírito. Entendeu? Você pode ser acessado por um espírito. Se você tem o conhecimento, você vai dizer, não quero isso. Ou então, não, eu posso participar disso. A gente tem que lembrar do seguinte, às vezes as pessoas dizem, isso é chato, isso é isso, isso é aquilo. Mas a gente tem que lembrar que a nossa vida
não é só no estado de vigília. A gente passa várias horas do desdobramento do sono. E nessas horas do desdobramento do sono, você tem uma atividade. Você se relaciona com outros espíritos encarnados e desencarnados. Da mesma maneira que aqui, quando eu estou encarnada, pode uma pessoa chegar para mim, né? Ô, fulano, eu tenho um negócio aqui para você. Ô, isso aqui é interessante, a beça, você quer? Aí você olha, você diz, não, não, meu amigo, não quero isso, não. Não estou afim disso, não. Muitas vezes, né? Chega um companheiro lá na cidade, aqui, ó, isso aqui é um iPhone 2035, tá? Na loja ele está custando 20 mil reais, mas eu estou fazendo um preço especial. Tu me dá 25 reais, tu leva o iPhone 2035. Aí você diz assim, gente, como eu sou uma pessoa de sorte. Vou comprar um iPhone 2035 por 25 reais. Tu leva o iPhone para casa. 2 dias depois, a polícia bate na tua porta. Receptadora. Receptadora. Aí você vai dizer assim, eu não sabia que era roubado. Um iPhone 2035 por 25 reais. Dá licença. Não é verdade? Comprei uma Ferrari por 10 mil reais. Mas não tem pessoas vendendo na rua objetos roubados a preço de banana? E o sujeito compra. Agora, pensa isso no plano espiritual. Ah, no plano espiritual não tem vigarista? Não tem? Vigarista aqui. Se o cara era enganador aqui, quando ele morreu, ele virou santo? Quem disse que a morte dá título de perfeição a alguém? Às vezes o cara fica até mais malandro, porque não tem o corpo para impedir. Então, nós, quando recebemos essas informações, não é só para nos ajudar quando no estado de vigília, não. Também é para quando a gente vai no plano espiritual. Quando chega um amigo daqueles, né, você está no plano espiritual, no desdobramento do sono, aí ele se aproxima de você, eu tenho uma coisa aqui para você, vamos lá, né? Vamos fazer umas visitas nos lugares muito simpáticos. Você vai dizer, não, meu amigo, esse tipo de lugar eu não quero, não. Porque a gente acha que no plano espiritual a gente não vai ser assediado por certas companhias? Claro que vai. Então, esses conhecimentos são para nos ajudar em todos os momentos. Quando a gente está encarnado e desencarnado também. Porque a gente tem uma vida social quando está desencarnada. Você encontra amigos, você vai para alguma colônia, vai fazer um trabalho. A maioria das pessoas. O conhecimento é para ser utilizado em todos os momentos. Né? Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, né, as questões morais do Evangelho de Jesus, só servem para a gente quando a gente está encarnado? Claro que não. Por isso, o conhecimento é importante. E se somos médios, nós temos que saber das coisas da mediunidade. Né? Tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não precisa muito. Quantos convites a gente já teve nas mesas mediúnicas? Espíritos que chegam para a gente na mesa mediúnica e fazem propostas. Ninguém nunca ouviu uma proposta? Ô, meu amigo, vamos, não é? Quantos? Quantas propostas já nos fizeram na mesa mediúnica? Espíritos? Quantas? Aí a gente diz, não, meu amigo, aqui é outra conversa, isso, é aquilo outro. As propostas eles fazem. Né? Eles fazem, eles estão aí para isso. Agora, cabe a gente estar preparado para dizer não. Hoje, não. Se ontem eu aceitei,
Hoje eu já não aceito mais. Tá? Então, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h30, a gente retorna para o nosso estudo do livro Devassidão do Invisível, tá bom? Dá uma paradinha aqui. Opa.